Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno, essa bosta inacreditável, interminável, desse lixo de gente, vou fazendo que não meteram uma pata imunda para destruir ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos fazer uma reflexão além aí do tema dos dois vídeos anteriores, né? Que a gente falou da questão da fome, da estética da fome do Glauber e também da antropofagia do Oswald, tá? E aí surgiu a seguinte reflexão aqui, né? Se a antropofagia do Oswald estava correta, ou seja, né, se essa ideia de que a gente tem que devorar o outro é a saída para a questão da colonização, etc e tal, então se a antropofagia do Oswald estava correta, o que exatamente nós devoramos de Portugal até hoje? Vamos pensar um pouquinho então isso aí no vídeo de hoje, tá? Antes eu deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas. Do outro lado de cá, tá aqui, quem quiser entrar em contato aí, o zap tá na descrição do vídeo, tá? E a gente conversa a despeito do lixo dessa gente nojenta. E o meu romance vai sair, só que provavelmente não vai sair no mês de setembro, né? Porque tá no finalzinho já, e esse bandido retardado já tá sabotando. Então, quer dizer, infelizmente, provavelmente vai sair só no início de outubro, por conta de mais uma sabotagem desse criminoso, e ninguém faz nada, o animalzinho continua vomitando bosta que ele é na minha vida aqui todo dia, incessantemente, tá? Então, enfim, mas eu aviso a vocês, independente disso, tá? E tudo mais. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui a reflexão que é a seguinte, tá? Se a antropofagia do Oswald estava correta, o que exatamente nós devoramos de Portugal até hoje? Então, relembrando, né, o Oswald sugere lá no Manifesto Antropófago e na própria antropofagia, ele como perspectiva de país, o Caetano Veloso faz essa referência também, né, e outras várias figuras aí do pensamento brasileiro e tal, que a antropofagia seria uma alternativa, né, não só de construção de uma identidade nacional e de uma percepção de uma forma de agir possível ali do brasileiro, né, mas também, enfim, uma estética mais ampla e até que os autores vão considerando, inclusive, algo que pode ser pensado até em relação a outros países, tá? A questão, eu já fiz aqui vários poréns, né, nos dois vídeos anteriores e em outros vídeos aqui também que eu já tenho falado sobre isso, é que no fundo a antropofagia parece nitidamente muito mais vingança do que qualquer outra coisa, né? Do que, enfim, qualquer coisa mais elaborada e mais ampla. E eu vou tentar desenhar o porquê aqui nesse início do vídeo, para depois trazer algumas informações para vocês que mostram que no fundo a gente devorou, né, do ponto de vista oswaldiano, praticamente nada de Portugal, tá? Então vamos lá, então esse papo de devorar tudo que vem de fora, né, eu já falei disso aqui, mas vale repetir, esse papo de devorar tudo que vem de fora para transformar em algo nosso, com oposição vingativa à imitação, porque esse é o ponto, né, carrega algo de birra, né, e que acaba impedindo de enxergar, inclusive, coisas que podem e devem ser imitadas sim, né, por que não, tá? Inclusive nas experiências aí europeias, e aí a gente vai falar um pouquinho disso aqui, tá? Então deixa eu separar aqui para poder já começar. Então vamos começar, pessoal, comentando o finalzinho do texto aqui do João César de Castro Rocha. Não deu tempo de fazer esse comentário, né, do final aqui do texto no vídeo anterior, mas esse comentário pode introduzir aqui a questão, né, do restante, né, que falta aqui falar, para a gente poder tentar entender se a gente realmente devorou alguma coisa dos portugueses ou não, tá? Segue aqui, tá, a capa do livro, e vamos comentar aqui o finalzinho, tá? Então ele diz aqui, né? Deixa eu abrir aqui, que está na página... são as 3 últimas páginas do livro, está na página 666, tá? Ele pondera aqui que... Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Ele pondera, por exemplo, que a antropofagia não pode ser reduzida à determinação da identidade nacional, né? Pelo contrário, trata-se de discutir as condições de assimilação do outro no mundo contemporâneo, né? E ele continua falando, essa coisa de assimilar o outro soa muito parecido com a própria lógica da colonização, né? Então, será que... Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Será que se trata mesmo de assimilar o outro? E outra, né? Além disso, essa ideia de assimilar o outro como a estética, enfim, da relação, por exemplo, entre países, ou entre nações, ou entre culturas,
acaba ignorando uma série de detalhes dessa complexidade que são importantes para desenhar melhor a questão, né? Por exemplo, o fato de que você não assimila o outro, né? O que você faz é trocar com o outro, né? Quando você assimila o outro, desse ponto de vista aí, de colonização ou de, enfim, de relação entre culturas e tal, é porque o que você fez ali foi colonizar, né? Você assimilou o outro, você está colonizando o outro, né? Mesmo que fique parecendo ali que não é, porque é uma relação de fora e tudo mais, mas no fundo essa expressão assimilar o outro, né, ela é bem típica dos processos de colonização. E aí, vale pegar um texto aqui, um trecho, né, da Márcia Tiburi, para poder ilustrar isso que eu estou falando aqui, tá? Repetir, né, que eu já falei disso aqui num outro vídeo. Enfim, ela diz aqui na página 48 o seguinte, que a colonização é um sequestro completo da existência e da potência dos povos por ela visados. A colonial incapacidade de ver no outro um semelhante e de entender de maneira aberta outras culturas, outras visões de mundo, outros corpos e seus outros modos de ser e de viver, é o cerne do modo de pensar e da ação colonizadora que é imposta, transformando os seres humanos e não humanos em presas de uma visão de mundo alienante e escravizadora. Então, quer dizer, olha só isso, né? A colonização é um sequestro completo da existência, da potência dos povos por ela visados. Isso lembra bem essa ideia do tal antropófago que devora o outro apenas para ficar com as características mais fortes e, enfim, né? E aí por isso ele não é um bárbaro canibal, né? Inclusive vale também ponderar o seguinte, que essa distinção que se faz entre o antropófago e o canibal, de que o antropófago seria mais civilizado do que o canibal, é basicamente também muito parecida, né? Ou talvez aí seja a mesma estrutura de raciocínio, de argumento dos colonizadores quando eles se conectaram com os aborígenes, com os indígenas, que eles entendiam ali como primitivos e que, nós somos aqui mais civilizados, temos que assimilar o outro, né? Enfim, e aí ela continua falando essa questão, né, essa incapacidade de ver no outro um semelhante é também típica daquele que está querendo assimilar o outro e não trocar, né? Então tudo isso denota um problema sério aí nessa tese da antropofagia, né, do Oswald. Ainda que tenha, como eu já falei também, tem alguns aspectos ali que a gente pode continuar aproveitando, a crítica da religião, a crítica de um academicismo estrito sensu, né? Agora, digamos, o núcleo, o eixo de construção, a estrutura, digamos assim, né, de construção da coisa é ruim, né? É pobre, é mal feita, porquanto seja baseada em vingança e, enfim, né, numa lógica ali que... E outra, né, além de ser uma vingança, também trata o habitante local, e aí, portanto, o indígena e tudo mais, de uma forma que é duplamente equivocada, né? Primeiro porque meio que é como se, digamos, né, coloca esse indígena, enfim, né, o antropófago e tudo mais, numa posição de messianismo absoluto e inquestionável, como se não houvesse também nenhum equívoco ali, nenhum erro, nenhum problema e tudo mais. Para além disso, trata essa figura separada das outras duas do Brasil, que são os negros e os portugueses, né? O que acaba inevitavelmente amputando, digamos assim, a percepção do que é o Brasil. E então, nesse sentido, lembra ali muito uma espécie de... Parece, né, muito uma espécie de neo-indianismo também, né? O que também é equivocado para poder pensar o Brasil, né? Bom, e aí ele continua aqui, o João César de Castro Rocha, ele diz aqui no final, né, da 666, na metade aqui da página: se a antropofagia é um procedimento cultural que implica uma contínua e produtiva assimilação da alteridade, trata-se então de um permanente processo de mudança e, portanto, de novas incorporações. Já falei aqui que, né, isso aí eu falei no vídeo anterior, que ela não é produtiva porque ela é vingativa, né? E hoje está atrapalhando muito mais do que ajudando a gente a entender a coisa, né? Não há assimilação da alteridade quando o que norteia essa conexão é uma vingança e uma lógica autocentrada, né? E autocentrada a partir de uma perspectiva alienada, né? Porque ligada a um aspecto apenas da nossa identidade, não aos outros dois, né?
Isso fica evidente quando ele diz só me interessa o que não é meu e tudo mais, tá? Outra coisa que ele diz aqui que vale destacar é o seguinte: pelo contrário, né, a antropofagia deve ser entendida como uma estratégia empregada em contextos políticos, econômicos e culturais assimétricos. Trata-se de estratégia empregada geralmente pelos que se encontram no polo menos favorecido, né? 2 pontos aqui, né? Primeiro, que nós não vivemos mais, em relação a Portugal, uma lógica assimétrica, né? Muito pelo contrário, né? Talvez, se o Brasil quisesse, de repente, conquistar Portugal hoje, seria muito mais fácil do que o contrário, né? Então, esse é um ponto. E tem uma segunda questão, né? Quando ele diz, né? Trata-se da estratégia empregada pelos que se encontram no polo menos favorecido, né? Quando a gente olha para a história da Europa, né? A gente percebe, inclusive ele fala depois ali do Belay na França e tal. Porém, quando a gente lê o trabalho da Pascale Casanova, né, tá aqui a República Mundial das Letras, que ela conta exatamente essa história que ele está citando ali, né, da formação do francês em oposição ao latim, a gente percebe uma série de coisas aqui diferentes do contexto brasileiro, né? E isso pode ajudar a gente a entender por que a gente não está devorando, né, nada no sentido de alteridade, de troca mais produtiva de Portugal, tá? Por exemplo, tem um capítulo aqui que ela chama justamente como devorar o latim, na página 68, e ela explica, eu vou até tentar fazer um vídeo aqui mais detalhado sobre esse capítulo, porque ela explica como que a França construiu ali a sua oposição ao latim, se escorando e dialogando com os gregos, né, para poder construir ali dentro uma lógica de diferença em relação ao latim, e de construção de uma identidade própria, né, a partir de um diálogo de alteridade com os gregos. Então não foi uma lógica autocentrada, né, no sentido de, seguinte, a gente não quer dialogar com ninguém, tá? É só a gente aqui contra o latim. Não, eles foram dialogar com os gregos, e o João César de Castro Rocha diz isso aqui, inclusive, né, na página 667, está aqui, Ele diz que não conhece exemplo mais convincente do que o proporcionado por Joaquim du Bellay, membro destacado da Pléiade. Em 1549, publicou uma espécie de manifesto do grupo, La Défense et l'Illustration de la Langue Française, enfrentando a difícil tarefa de afirmar o valor do idioma francês comparado às literaturas e aos idiomas clássicos. Como um fino estrategista, du Bellay recorreu à história de Roma, né, de modo a provar que o idioma francês poderia comunicar ideias tão bem como o latim ou o grego, né? E deu o golpe de misericórdia, recordando que os romanos já aperfeiçoaram seu idioma imitando os melhores gregos, transformando-se neles, devorando-os e depois de havê-los bem digerido, convertendo-os em sangue e alimento. E aí ele finaliza, pura antropofagia. Eu acho que isso aqui não é pura antropofagia. Por quê? Porque, como eu falei, não está baseado numa lógica autocentrada. Eles estão citando um exemplo anterior, que é o de Roma e da Grécia e tudo mais, mas especialmente de Roma, né, que eu até acho que eu falei Grécia aqui no início, quando eu descrevi, mas, enfim, é a questão de Roma, que assimilou, ou enfim, né, conquistou os gregos e assimilou algumas características dos gregos. Então, quer dizer, o que existe na antropofagia do Oswald é a defesa de que quem poderia fazer esse trabalho de servir como referência, né, para essa lógica de inversão seria os antropófagos brasileiros, né? Isso tem 2 problemas. Primeiro, que esses antropófagos não eram estrangeiros, portanto não há uma relação ali dialética, não há nada que, né, não há um processo de imitação dos melhores estrangeiros, né? E, ao mesmo tempo, isso está baseado numa lógica amputada da identidade nacional, que é muito mais ampla que isso, né? Então, enfim, esse é um problema também aí, tá? Então, quer dizer, a Europa não funcionou dessa maneira. A Europa não estabeleceu, a Europa pós-medieval, né? Ela não estabeleceu contradição ou contraditório, né, e oposição ao latim por uma via autocentrada e vingativa. Ela foi dialogar com os romanos, com os gregos, e puxou isso para poder estabelecer um contraponto, com um outro detalhe, né? Além de tudo isso que eu estou falando, os europeus, né, eles não continuaram a falar o latim. Ao contrário de nós, que continuamos falando português aqui,
né? E batendo nos portugueses e falando português. Isso parece né? Isso parece uma bobagem, mas não é. Isso é muito importante, porque quando o francês está ali batendo no latim para poder construir a sua própria identidade a partir de uma conexão com os romanos e com a construção de um itinerário próprio também conectado com isso, ele não está batendo em nada que vai continuar ali, né? Ele está batendo em algo que ele vai retirar dali e não vai conviver mais com aquilo. Nós não podemos fazer isso, né? Porque a nossa língua é o português e é isso aí, né? Então, hoje, mais ainda, a gente tem que rever essa questão, tá? Um último ponto, né? Ele diz que é óbvia a importância de tal procedimento no mundo globalizado, e aí o problema é que esse tipo de raciocínio, na verdade, essa antropofagia construída dessa maneira, quer dizer, desconectada da discussão nacional, né? Que é isso que ele pondera também em alguns detalhes, né? Ele diz aqui, né? Fronteiras geográficas não podem limitar uma estratégia antropofágica, uma vez que seu propósito é precisamente questionar definições autocentradas. Sob essa luz, a antropofagia pode transformar-se num paradigma teórico da alteridade. Eu discordo disso e eu acho que o que a antropofagia acaba fazendo, quando sustentada no mundo de hoje, é servindo de arma cínica na mão do que eu tenho chamado aqui dos idiotas líquidos, né, que são aqueles que acreditam que só existe globalização, acabaram as fronteiras nacionais e a gente tem que pensar o mundo a partir disso aí. Acho que a gente tem que pensar o mundo a partir da lógica nacional cosmopolita, que é uma lógica que considera a raiz e a asa, ou seja, o local e o global. Senão a gente entra de garoto nesse jogo, né? E por último, tá, ele diz aqui, né, ainda que... Bom, é isso, né? Ele finaliza aqui falando da questão do só me interessa o que não é meu e tudo mais, e isso eu já fiz aqui o comentário a esse respeito, tá? Então, pessoal, dito isso, né, falei aqui de tudo, vamos então agora para alguns exemplos, tá, que podem mostrar bem que no fundo a gente está devorando quase nada de Portugal, tá? Apenas algumas referenciazinhas rápidas aqui para deixar para vocês. Uma Pátria para Todos, está o livro da Heloísa Maria Murgel Starling, que fala, dentre outras coisas, da questão da música do Chico Buarque, né, que é o Fado Tropical, que é muito interessante para ponderar isso aí, tanto no sentido, né, bacana, quanto no sentido de apresentar algumas ideias fixas ali sobre o Brasil e sobre Portugal e tudo mais, tá? O Latim em Pó, que é esse livro aqui do Caetano Galindo, né? Tá? E esse livro aqui do Fernando Venâncio, Assim Nasceu uma Língua, sobre as origens do português. Tá? E aí, também esse livro aqui, por último, Amantes e Bastardos, as relações conjugais e extraconjugais na alta nobreza portuguesa no final do século XIV e início do século XV, do Sérgio Feldman, tá? Da Universidade Federal do Espírito Santo, certo? Então, assim, eu estava pensando ontem, né, para construir aqui a sequência desse livro, nessa coisa de construir o que nós somos, né, e tal, né? Então é interessante pensar isso. E aí, quando a gente vai estudar a história de Portugal, só para vocês terem um exemplo, né, para a gente poder aí depois falar de algumas características aqui de Portugal que mostram que a gente não está copiando ou, enfim, né, não está assimilando e devorando, melhor dizendo, nada deles, né, para transformar em algo nosso e tudo mais. Portugal, para quem não sabe, foi dominada, né, pelos visigodos durante 500 anos, ali do ano de 200 alguma coisa até 710, 711. De 711 até 1492, Portugal foi dominado ali, né, foi invadido e dominado pelos mouros, né, que eram um tipo de povo árabe do norte da África, tá? E aí isso contribuiu para acrescentar uma série de coisas ali à cultura portuguesa, tanto xadrez como poesia, como a própria... na própria verborragia tem várias e várias palavras que derivaram do árabe. E aí essa galera dos árabes, eles foram expulsos, né, pelos cristãos remanescentes ali no final do século XV. Né, e os portugueses que vieram para cá, Pedro Álvares Cabral e tudo mais, são os herdeiros imediatos ali dessa desvinculação deles com os árabes. Então eles carregavam muito desses 700 anos aí, obviamente, de dominação árabe, né? Um parêntese aqui que isso pode explicar, ou seja, né, isso que o fato de que os cristãos que expulsaram os árabes dali
pode explicar por que Portugal continua sendo um dos países mais cristãos ali da Europa, né? Ao contrário da França, da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, onde a religião vai perdendo ali, né? Enfim, né? Constantemente o volume, tá? Mas enfim, eu fiquei pensando só um detalhe, né, que a gente fica aqui discutindo, né, especialmente a partir dessa lógica neo-identitária, que porque olha só, tem a questão dos indígenas, tem a questão dos afrodescendentes, que seriam os negros, né, e tem a questão dos portugueses. A gente ignora os portugueses e em alguma medida defende, né, os indígenas e defende a cultura negra e tudo mais, mas tudo isso muito isolado e sem troca, sem diálogo, sem complexidade. Se a gente pensar que os árabes que governaram Portugal durante 700 anos eram árabes africanos, portanto, afro, né? Portugal é um país radicalmente, mesclado e com componentes africanos também pela via dos árabes. Então, quando você defende os afrodescendentes contra Portugal, você está novamente, ou melhor, mais uma vez, né? Você está mais uma vez trabalhando a coisa de maneira amputada, de maneira fragmentada. Tanto porque Portugal faz parte do que o Brasil é, na sua essência, ali, na sua amplitude, na sua complexidade, né? Quanto pelo fato de que a cultura negra não resume a palavra afro, especialmente em conexão com a história de Portugal, porque Portugal foi dominado pelos árabes mouros, que eram originários do norte da África, portanto africanos, né? E aí, então vamos falar um pouquinho sobre agora, né, por que parece que, na verdade, a gente não está copiando nada de Portugal, ou devorando, né, absolutamente nada de Portugal, tá? Existe a metáfora isso aqui eu já falei, né, a questão do bispo sardinha e tal. Então, pessoal, vamos falar o exemplo da Alemanha também é interessante, né, porque a Alemanha, para poder construir ali o romantismo alemão, a Pascal Casanova fala disso também, é muito parecido com o que a França fez. Por quê? Porque ao contrário de fazer uma lógica autocentrada e vingativa contra a França, o que a Alemanha fez para construir a sua força cultural e tal na Europa foi construir o romantismo alemão contra o iluminismo francês, mas em diálogo com a literatura da Inglaterra, com Shakespeare e com outros autores ali, e ela explica isso de maneira detalhada nesse livro, que é muito bom, tá? Então, enfim, e tudo mais, né? Então vamos falar aqui agora de algumas coisas algumas características de Portugal que denotam nitidamente que a gente não está devorando nada de lá, tá? Cadê aqui, né? Então, para finalizar isso, o que eu falei antes, né, para a gente passar aqui para os dados, essa ideia das línguas vulgares versus o latim da igreja, né, eles afirmaram a tradução também junto com isso, o que é uma outra característica muito importante, porque quando você afirma a tradução, você não está pensando só no que não é seu, você está estabelecendo uma conexão, está traduzindo, portanto está indo lá e está indo cá, né? Está indo no outro idioma e no seu, né? E aí eles retornam, né, aos clássicos e tudo mais para estabelecer um processo dialético, ou seja, há um inimigo, né, que é o latim, né? Mas esse inimigo, o latim da igreja, não é tomado como inimigo total, e 2, fundamental, há uma antítese complexa, porque negar algo de forma parcial, ancorado num diálogo histórico, é radicalmente diferente de negar algo sem se ancorar no diálogo histórico com formas outras, né, que é o caso do romano em contradição, em contraditório com os antropófagos que já estavam aqui dentro, né? Porque o Oswald nega Portugal de forma completa e afirma de forma vingativa apenas tão somente uma das nossas bases, desconectada das outras, desconectada da tal ancoragem histórica, e é isso que gera a diferença entre o processo de deformação do Brasil e o processo de formação dos países europeus, com os seus defeitos, etc. e tal, mas com essa diferença importante, tá? Então, vamos lá, pessoal, aí tem a questão dos mouros aqui. Agora, o que nós devoramos de Portugal até hoje mesmo? Na vingança, tudo, né? Mas, e na dialética? E na dialética nacional cosmopolita, né? Reforma agrária,
né? Vamos listar aqui. Portugal fez a sua reforma agrária logo ali depois do fim da ditadura do Salazar, e eu fiz vídeo aqui explicando isso. Nós não fizemos até hoje, então não devoramos isso, né? O IDH, por exemplo, no IDH, Portugal está em 42º com 0,874, nós estamos em 89º, né? É o dobro para baixo. É o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E 0,760 o Brasil. Também não devoramos isso aí também, ainda, né? O índice Gini, que é o índice de desigualdade econômica, né? Portugal, quanto mais próximo do zero, melhor. Quanto mais próximo do 100, pior, tá? Portugal está ali, é um dos 50 países menos desiguais do mundo, dos 40, eu acho, tá? Com 33,7. O Brasil está com 48,9, é o 14º pior do mundo, né? Só perde para uma quantidade... Quase todos os outros são países africanos, salvo ali 2 ou 3 ou 4 ali que são da América Central, tá? Vale dizer, a países da América Central, portanto, influenciados diretamente pela mesma lógica estadunidense que sustenta a cabecinha neoliberal da direita brasileira aqui, tá? Então também não copiamos isso aí de Portugal. Salário mínimo em Portugal hoje está em 820 euros, o que dá R$ 4.977,40. O salário mínimo no Brasil é quase 3 vezes e meia menor que esse. R$ 1.412, quando o DIEESE diz que o salário mínimo deveria ser de R$ 6.606 nos valores de hoje, né? Também não devoramos isso. Até agora parece que não devoramos bem isso aí, tá? Índice de pobreza, né? Portugal está com uma pobreza de 16,4% hoje, nós estamos com uma pobreza de 27,5%, quase o dobro. Também não devoramos isso. Com o agravante de que em Portugal existe toda uma lógica ali de apoio do Estado, das políticas públicas, etc. e tal, para minimizar a pobreza. Então, inclusive, os valores, né, do que é ser um pobre em Portugal são radicalmente maiores do que os valores no Brasil, né? Também, se não me engano, em Portugal, eu li aqui, vou deixar até um documento aí com vocês interessante que tem na internet, se não me engano, parece que é 500 e poucos euros o valor de pobreza em Portugal, que dá aí quase a renda média do Brasil, né? Analfabetismo, Portugal está com 3,1 e o Brasil com 7,0. Isso se a gente considerar só o analfabetismo. Se olhar para o analfabetismo funcional, escutar essa gentalha falando aí Bolsonaro, Pablo Marçal, Paulo Guedes, enfim, né, Damares né, e etc., a gente vê que é muito maior, né? Renda média, né? A renda média em Portugal são 9.899 euros anuais. No Brasil está aliás, contrário, né? No Brasil está em 9.899 euros anuais, em Portugal 25 mil euros, quer dizer, enfim, né? Quase 4 vezes mais, tá? Taxa de juros, né? Que é uma coisa que os neoliberais brasileiros, baba-ovo dos Estados Unidos e ao mesmo tempo capachos, sustentam aqui a 10,75 a partir de uma independência do Banco Central que atrapalha o país, né, em 10,75. A taxa de juros em Portugal é de 3,65, certo? Vamos lá, para finalizar, né? Automóveis por 1.000 habitantes, Portugal tem 644, Brasil 215, né? Para além do transporte público, é uma porcaria que a gente sabe muito bem aqui, né? E tudo mais, tá? Carga tributária, e aí entra a questão, em Portugal é 37,5%, no Brasil 33,5%. Você vê que eles conseguem fazer muito mais com uma carga tributária maior, que é isso que a direita brasileira critica, atrapalha, sabota aqui, né? Ranking da paz, Portugal está em 7º no mundo, é o 7º país mais pacífico do mundo, nós estamos na posição 132, também não devoramos isso, né? Imigrantes, né? O Portugal tem uma taxa de 9,64% de imigrantes que entram no país ali, e o Brasil 0,51%, o que denota nitidamente que esse não é um problema, como dizem os bolsonaros idiotas da vida aí, né? Risco de pobreza, Portugal 17%, Brasil 26,5%, é muito mais arriscado virar pobre no Brasil do que em Portugal, né? Que é governado por um comunista, né? Vale dizer isso, né? Expectativa de vida, o Brasil 73,43%, Portugal 82,4%, quase 10 anos a mais, também não devoramos isso. E homicídios por 100 mil habitantes, Brasil 20,61%, Portugal 0,8%, também não devoramos isso. Isso sem falar na questão da política das drogas e outras coisas que eu já discuti aqui em outros vídeos, né? Que mostram, inclusive,
essa força que o cristianismo tem em Portugal não cria problema para os avanços de estado de bem-estar social, de laicidade, enfim, de uma lógica laica mais ampla também, né? Então tudo isso aí mostra que a gente não está devorando nada de Portugal, nem devorando, nem dialetizando, né? E a gente tem que mudar isso, né, de alguma maneira. Beleza, pessoal? Então é isso. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço aí. Tamo junto. Fui.